Olá, pessoal. Voltamos então, né, com as nossas videoaulas, depois desse intervalinho com os plantões pedagógicos. E a gente vai dar continuidade, né, toda aquela dinâmica que nós estávamos conversando, né, a respeito dos processos de lesões celulares. Só que dessa vez a gente vai falar um pouquinho a respeito dos fenômenos básicos relacionados ao processo de inflamação, ok? Vou compartilhar com vocês. Beleza? Pessoal, de maneira geral, quando a gente fala exatamente a respeito dos processos de inflamação, nós vamos estar destacando aquilo que seria a atuação do nosso sistema imunológico, né? Então, de certa forma, sempre quando nós somos agredidos, né, por um corpo estranho, ou quando o nosso corpo ele reconhece algum tipo de micro-organismo de um perfil molecular diferente daquilo que seria característica do nosso corpo, eu tenho toda uma dinâmica, né, que seria de ativação do sistema imunológico para que possa estar promovendo esse processo de inflamação. Não somente dentro dessa dinâmica de identificação de um corpo estranho, mas também a partir da atuação, né, de determinadas situações fisiológicas que acontecem, principalmente aí quando a gente leva em consideração o processo de morte celular. Então a gente vai estar vendo aí algumas características que vão estar relacionadas à inflamação, de maneira objetiva, básica, para a gente poder entender o processo e como que ele vai estar evoluindo até chegar no estágio final, né, que de repente pode estar relacionado a um processo de reparo da lesão celular, ok? Então, pessoal, de maneira geral, quando a gente fala a respeito do processo de inflamação, o que a gente vai observar que seria exatamente uma dinâmica, né, que acaba sendo importante e essencial para a sobrevivência do organismo, né? Então, de certa forma, se a gente está falando, dando continuidade a um processo de lesão, é para que o organismo consiga se livrar daquele tecido que foi danificado e, de certa forma, também dos micro-organismos que acabam invadindo, né? Então, aí, quando a gente fala a respeito desse fenômeno, a gente vai estar caracterizando como um processo de inflamação, tá? Então, pessoal, a gente pode estar observando que, de certa forma, é um processo protetor, tá? Até porque a gente sabe, se a gente levar em consideração todo o processo necrótico, eu tenho restos celulares, restos enzimáticos, né? Então, toda aquela dinâmica de liberação de algum tipo de elemento que possa estar prejudicando o funcionamento do organismo, né? Então, que possa estar levando, por exemplo, à morte de outras células que estariam saudáveis. Então, de certa forma, quando a gente tem a resposta inflamatória, é justamente para poder estar liberando, né, libertando o corpo dessa injúria celular inicial. E aí, pessoal, ao mesmo tempo que ela consegue minimizar os impactos causados por esse processo necrótico, ele também vai diminuir a capacidade desse agente etiológico, né? Ou seja, ele vai tentar reverter aquilo que seria, de fato, todo o mecanismo de ação relacionado a esse agente etiológico. Então, seja uma toxina, seja de repente até mesmo a invasão de um microorganismo, ou qualquer outro tipo de fator que possa estar levando exatamente aquele processo, né, de estar causando a lesão celular. Beleza? É interessante, pessoal, que de certa forma, quando a gente fala a respeito dessa inflamação, ela vai estar diretamente ligada, por exemplo, ao nosso sistema imunológico, né? Aquele sistema imunológico inato, aquele que a pessoa já nasce com ele, né? Então, aí que vai, de certa forma, caso seja necessário, ajudar na ativação de uma resposta um pouco mais específica, né? Então, quando a gente fala da inflamação, a gente não caracteriza um alvo específico. Então, é algo não relacionado à produção de anticorpos, por exemplo. É mais para que a gente possa estar tendo toda aquela dinâmica, né, de você evitar que esse processo ele possa estar evoluindo para uma situação um pouco ou relativamente mais grave.
Tanto que dentro da dinâmica, né, de definição do processo de inflamação, o que a gente observa é que o propósito final dela vai estar relacionado exatamente a reparo do tecido danificado. Então a gente chegou até a falar um pouquinho a respeito disso quando nós falamos diretamente, né, daquela dinâmica de necrose, em que eu tenho esses restos celulares. Então, quando eu tenho ativação do sistema imunológico, a atuação, por exemplo, dos macrófagos para poder estar fagocitando esses fragmentos, é imaginar para que você possa estar liberando um espaço e esse espaço possa estar sendo substituído por um tecido novo, seja um tecido com a mesma característica que aquele original, ou então até mesmo a substituição por um tecido fibroso, que é o que acontece, por exemplo, durante o processo de cicatrização. Ok? Então, galera, dentro daquilo que seria a dinâmica, né, de definição de como que a gente pode estar observando a questão da inflamação, o que a gente observa como fenômeno inicial, né, de toda essa cascata de sinalização que vai estar acontecendo, seria exatamente a saída de líquido da célula para o espaço intersticial. Então, é bem parecido com aquilo que nós observamos na dinâmica do edema, né? Onde, por enquanto, eu não tenho uma lesão irreversível, sim uma lesão reversível, em que eu vou estar levando apenas o processo de tumefação celular. Então, quando essa agressão ela se torna muito mais intensa, muito mais prolongada, né? Então, significa que isso pode estar levando a um processo de lesão irreversível, de morte celular, né? Então, vamos imaginar que nessa dinâmica de saída de plasma, né, do líquido, do plasmático aí do sangue para esse espaço intersticial, consequentemente a gente pode, caso seja uma lesão irreversível, que essa dinâmica se torne um processo inflamatório, tá? E é legal, pessoal, que na dinâmica da inflamação, nós vamos observar que vai ser sempre um processo local, nunca generalizado. Então, porque a gente tem como uma dinâmica, né, em que esse local onde de fato está acontecendo esse processo inflamatório, ele vai ter a liberação de fatores, onde de fato você vai ter exatamente apenas naquele ambiente toda aquela dinâmica de saída de células inflamatórias para poder ajudar, auxiliar a combater esse agente etiológico ou até mesmo a degradar aquele tecido que foi necrosado, né, que acabou morrendo aí durante a atuação desse agente, né? E aí eu tenho, por exemplo, uma dinâmica interessante, né, de ativação. Então, inicialmente eu tenho os agentes inflamatórios que vão estar atuando exatamente naquele local do tecido, onde acontece de fato então a liberação de mediadores químicos, né, vasoativos, aí vão estar atuando diretamente aí nos vasos, promovendo de certa forma a vasodilatação, o aumento da permeabilidade e a saída desse plasma para o tecido lesionado. E é interessante, pessoal, que nessa dinâmica de saída de plasma, a gente observa também a migração de células de defesa, né? Então, aqui mostrando, por exemplo, um fenômeno acontecendo com o neutrófilo, que seria uma dessas células que vão ser responsáveis, por exemplo, pela defesa do organismo. Então, a dinâmica de saída de célula, essa transmigração, essa migração na transendotelial, a gente vai identificar como um processo de diapedese. Então, diapedese seria a saída de células de defesa até o local onde está acontecendo o processo de inflamação. Então, aí eu tenho, de fato, toda essa dinâmica, né, relacionada aí ao início do processo para que essa inflamação, de fato, ela possa acontecer. Ok? Então, pessoal, só para a gente ver um esquema exemplificado, né, de como acontece o processo inflamatório. Então, percebam que a primeira fase seria exatamente um agente etiológico, né, causando uma determinada lesão, né? Aí, consequentemente, esse tecido lesionado ele começa a liberar aquilo que seriam alguns sinais químicos, como no caso aí liberação de prostaglandinas e também de histamina. Então, de certa forma,
isso faz com que aconteça aquilo que seria uma dinâmica de sinalização aos vasos sanguíneos próximo a esse local que foi lesionado, que vai estar levando a um processo de vasodilatação e aumento da permeabilidade, que aí, consequentemente, faz com que aconteça a saída das células para o local onde está acontecendo o processo de lesão, que é o que a gente identifica como a diapedese. Então, pessoal, durante toda essa dinâmica, essas células, como no caso dos macrófagos, né, eles vão estar relacionados aí, por exemplo, a um processo de fagocitose, degradação, por exemplo, de patógenos ou até mesmo dos restos celulares, né? Então, ele limpa aquele ambiente para que, de fato, aconteça o processo de recuperação do tecido. Aí, novamente, seja num reparo, né, que seria de fato aí a substituição por um tecido novo, com a mesma característica do original, ou simplesmente a substituição por cicatrização, né, por um tecido fibroso, né, que aí vai substituir aquele tecido original, né? Então, ó, só para a gente imaginar o corpo estranho, né, relacionado aí à questão do local, né, onde está acontecendo o processo de lesão celular. Então, ó, a questão dos neutrófilos, dos macrófagos, responsáveis então por todo esse processo de fagocitose desse corpo estranho. Então, pessoal, é interessante que ao mesmo tempo eu tenho o processo de sinalização, né? A principal célula responsável por essa sinalização vai ser os mastócitos, né? Então, liberando esses mediadores químicos que vão estar atuando diretamente no vaso sanguíneo, próximo ao local que aconteceu a lesão, para que, de fato, possa estar recrutando mais células, né? E aí, consequentemente, maximizar, vamos dizer assim, essa resposta inflamatória, né? Com a intenção de estar recuperando o tecido para que ele possa estar voltando àquilo que seria a sua característica original. Ok? Beleza? Pessoal, de certa forma, nós observamos exatamente que existem dois tipos de mediadores químicos, né? Então, dessas substâncias que são liberadas aí pelas células e que, de fato, vão estar fazendo com que aconteça toda essa dinâmica de saída dessas células por diapedese para que possa estar intensificando a resposta inflamatória. Então, eu tenho aqueles que são considerados mediadores químicos de ação rápida, que vai estar relacionado exatamente ao contato imediato, né, que vai estar sendo liberado, né, a partir do contato imediato com o agente agressor, né, então que vai estar promovendo a vasodilatação e o aumento da permeabilidade. Então seria, por exemplo, a serotonina e a histamina. E eu tenho, pessoal, aquilo que seriam os mediadores químicos de ação prolongada. Então, eles vão ser liberados e a sua ação vai estar acontecendo até que o agente ele seja completamente eliminado. Aí esse agente que vai estar promovendo essa inflamação pode ser, por exemplo, um micro-organismo ou simplesmente o próprio tecido necrosado, né? Então, por exemplo, na questão da bradicinina e da prostaglandina, que vai ajudar na vasodilatação, vai aumentar a permeabilidade celular e também vai estar promovendo o processo de quimiotaxia, né? Que nada mais é do que, por exemplo, você atrair os leucócitos, né, as células de defesa, para aquele local onde está acontecendo a inflamação. Então, eu tenho esses agentes, né, que a gente fala, esses mediadores químicos, tanto de ação rápida como de ação prolongada. Tá? Então, ó, só para a gente ver alguns exemplos, tá? Aqui seriam alguns desses mediadores químicos, né, que vão ter tanto essa dinâmica de rápida como lenta. Então, ó, a histamina, que vai ser liberada, por exemplo, pelos mastócitos, que são os basófilos, depois que saem dos vasos sanguíneos, e também liberados por plaquetas. Então, ó, plaquetas a gente já observa que vai estar numa dinâmica relacionada ao processo de coagulação.
né? Mas que, de certa forma, acaba ajudando também nessa resposta inflamatória, né? Já que a gente está falando, por exemplo, de uma lesão endotelial, né? Então, aqui, ó, na questão da função relacionada, por exemplo, à histamina, eu tenho processo de vasodilatação, permeabilidade vascular aumentada e ativação endotelial, que foi aquilo que eu falei, né? Por exemplo, quando a gente leva em consideração as plaquetas. Outros mediadores, a serotonina, né, prostaglandina e leucotrienos, aí vão ser liberados aí por mastócitos para os leucócitos. Aí é interessante que vai estar relacionado à vasodilatação, aumento, né, da permeabilidade, né, a questão da dor e da febre, que seria relacionada às prostaglandinas, e quando a gente fala dos leucotrienos, permeabilidade vascular, a quimiotaxia, que seria a atração das células de defesa, processo de adesão, então que seria a adesão dessas células ao endotélio, para que possa estar fazendo aquela transmigração, aquela saída dos vasos sanguíneos, e também ativação de novos leucócitos, que seria simplesmente você atrair novas células para aquele ambiente. Aí, pessoal, nós temos o fator ativador de plaquetas, né? Então, leucócitos e mastócitos, que também é a mesma situação, ó. Vasodilatação, aumento da permeabilidade, relacionado, por exemplo, à questão da adesão dos leucócitos, quimiotaxia e desgranulação de explosão oxidativa. Ou seja, para que você possa estar liberando, por exemplo, peróxido de hidrogênio, para que esse peróxido de hidrogênio possa estar, por exemplo, fazendo o seu papel aí de eliminar alguns micro-organismos, né? Aí eu tenho os enols, que são as espécies reativas de oxigênio. A gente chegou até a conversar, né, quando nós falamos, por exemplo, dos radicais livres, né? Então, que aí a gente tem as espécies reativas de oxigênio, como no caso do óxido nítrico, que geralmente é liberado pelos leucócitos, né? Então, como principalmente a questão do macrófago, que vai estar promovendo a morte dos micróbios, né, dos micro-organismos, e, consequentemente, devido ao excesso, pode estar levando àquilo que seria um dano celular. Aí, pessoal, eu tenho as citocinas, né? TNF-alfa, IL-1, IL-4, então são várias citocinas, né? Então, essas citocinas, liberadas principalmente pelos macrófagos e pelos mastócitos, né? E a gente observa também as células endoteliais. Então, sempre quando eu falo células endoteliais, eu estou me referindo, por exemplo, às células que fazem parte da composição dos vasos sanguíneos, da parede dos vasos sanguíneos, né? Então, ativação endotelial local, para que possa estar promovendo todo aquele processo de diapedese. Aí vai estar relacionado, por exemplo, à questão da febre, da dor, né, da falta de oxigenação, da hipotensão, né, pressão baixa, resistência vascular diminuída. Então, por exemplo, devido à liberação desse tipo de substância. E, por fim, a quimiocinas, que também vão estar sendo liberados aí por leucócitos, macrófagos e que tem como função a ativação dos leucócitos. Então, pessoal, o que é interessante a gente entender nessa tabela? É justamente o fato de que o processo de inflamação, ele não vai ser um fenômeno aleatório. Ele vai ser baseado em um processo de sinalização celular, na liberação de sinalizadores, né? Que de fato vão estar promovendo a transmigração de células de defesa para o local onde está acontecendo todo aquele distúrbio, né? Seja uma invasão por micro-organismo ou até mesmo devido a uma necrose, uma lesão celular, para que ele possa estar restabelecendo uma homeostase fisiológica. Então, ele vai gerar todo um processo, né, de defesa para poder estar evitando que aquilo se torne algo mais danoso, né? Então, para que o organismo ele possa estar voltando àquilo que seria a sua característica original. Então, eu sempre vou ter um envolvimento de células de defesa de característica não específica. Então, percebam que a gente não está falando de linfócito, nós estamos falando de basófilos, de monócitos, de macrófagos, né, que acabam estando relacionados a um processo de defesa inespecífico.
tá? Então aí sempre na dinâmica de estar levando aquilo que seria, né, o processo de recuperação tecidual, ok? Então, pessoal, como eu disse para vocês, na dinâmica desses mediadores químicos, a célula que mais vai estar relacionada a esse processo vão ser os mastócitos. Os mastócitos, pessoal, são células que eles apresentam uma grande quantidade de grânulos citoplasmáticos. Então, percebam, né? Então, uma grande quantidade de grânulos citoplasmáticos de diferentes identidades moleculares, que aí vão estar atuando, por exemplo, nos vasos sanguíneos, vão estar atuando, por exemplo, no recrutamento de novas células. E é interessante que a partir da liberação, da sinalização por essas células, a gente acaba observando o aparecimento dos sinais flogísticos, né, ou sinais cardinais, que vão estar caracterizando macroscopicamente aquilo que seria um processo de inflamação. Ok? Então, só para a gente poder entender o que seriam esses sinais. Então, eu tenho 5, né? Rubor, calor, edema, a dor e a perda de função. Quando eu falo do rubor, o rubor ele é caracterizado pelo aumento do fluxo sanguíneo, que a gente fala que é o primeiro sinal flogístico, né? Então, esse rubor vai estar fazendo com que ocorra o aparecimento da vermelhidão, do vermelho no local onde está acontecendo o processo de inflamação. O calor, pessoal, ele vai ser caracterizado exatamente também, né, melhor dizendo, pelo aumento do fluxo sanguíneo, né? Então, esse aumento de fluxo sanguíneo no local vai fazer com que aconteça o aumento da temperatura, né? Então, aumentei o fluxo do sangue, aí vai aumentar a temperatura e gera o segundo sinal, que seria o calor. O terceiro sinal, que seria edema, ele vai ser caracterizado pelo aumento da permeabilidade do vaso sanguíneo no local onde está acontecendo a inflamação, que aí vai ser caracterizado pela saída, né, do plasma para o interstício, para o local onde está acontecendo a inflamação, né? O quarto fenômeno, né, a gente caracteriza pela dor. Então, essa dor, pessoal, ela vai ser caracterizada, por exemplo, pela atuação das prostaglandinas e também devido ao edema que foi formado no tecido. Então, o aumento, né, daquele local onde está acontecendo a inflamação, consequentemente, vai levar a pressionar as terminações nervosas. Então, nessa pressão exercida por esse edema nessas terminações nervosas, pode estar levando aquilo que seria a dor. E o último, que seria a perda de função, então vamos imaginar que seria exatamente a característica, né, dessa inflamação que pode estar ocasionando, por exemplo, o impedimento da função fisiológica do local lesionado. Então, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que tenha sofrido uma luxação. Então, a princípio, ela não consegue colocar o pé no chão, até essa inflamação ela reduzir. Então, devido a toda essa dinâmica de rubor, calor, edema, vai estar causando essa dor e, consequentemente, ela vai ter uma perda de função. Aí, pessoal, só lembrar que essa perda de função não é eterna. Vamos imaginar que vai ser enquanto estiver durando esse processo inflamatório, tá? Quando a gente fala a respeito desse fenômeno de inflamação. Ok? E aí, pessoal, baseado exatamente nessas 5 fases, né, do processo dos sinais flogísticos, a gente observa que a inflamação ela também vai ser composta por algumas fases, né, que vai estar diretamente atrelada a esses sinais. Então, por exemplo, eu tenho inicialmente uma fase irritativa, né? Essa fase irritativa é aquela que vai estar acontecendo durante todo o processo de inflamação, então que vai ser caracterizada pela liberação dos mediadores químicos, né? Então, mediante uma resposta da ação do agente agressor no tecido, ou até mesmo por conta do aparecimento de tecidos necrosados. Eu tenho uma fase vascular, que essa fase vascular vai estar relacionada aí ao aumento da permeabilidade, né, e a vasodilatação. A fase exudativa,
que seria exatamente a questão da formação do exudato extracelular, né? Então aí que vai ser oriundo aí do aumento da permeabilidade, a saída desse líquido por espaço intersticial. A fase degenerativa necrótica, onde a gente tem o aparecimento de grande quantidade de células mortas, necrosadas, produtos relacionados, por exemplo, à degeneração de tecidos. E eu tenho a última fase, né, que seria o final de todo o processo de inflamação, que na verdade ele é característica, como um propósito final da questão da inflamação, que seria a fase produtiva reparativa. Então, seria a multiplicação das células presentes, a questão da reparação tecidual, né? Então, a partir da formação de células com a mesma característica, ou até mesmo pela formação de um tecido fibroso, né? Então, é a fase final que visa recompor o tecido lesionado. Então, aí eu tenho as 5 fases relacionadas ao processo de inflamação. Então, percebam que elas vão estar, não é a mesma coisa que os sinais flogísticos, mas que elas vão perfazendo esse fenômeno dos sinais, né? Então, que aí a gente observa que ele vai estar inserido, né, em algumas dessas fases, que é correspondente ao processo de inflamação. Ok? Só para a gente caracterizar, ó, a fase irritativa, né, que vai estar acontecendo em toda a dinâmica, né, por exemplo, do processo, né, com a liberação dos mediadores químicos. A fase vascular, ó, que eu tenho aqui uma condição de vasos sanguíneos normais, e aí depois eu tenho toda aquela dinâmica de vasodilatação, aumento de permeabilidade. Aí eu tenho a fase exudativa, né, que pode ser simplesmente na liberação de um transudato, daquele líquidozinho transparente, né, que a gente fala, ou até mesmo uma liberação de grande quantidade de material purulento, né, como a gente está vendo aqui nesse abscesso. E eu tenho a fase degenerativa necrótica, que seria, por exemplo, situações podem ser visíveis, né, internas ou externas, que seria, por exemplo, o aparecimento do tecido necrosado devido à atuação desse agente etiológico, para chegar na 5ª fase, que seria a fase reparativa, né, que seria a substituição ou a formação do tecido, né, a regeneração do tecido necrosado, formando células idênticas, né, a ele, ou então a substituição por um tecido fibroso, né, que seria então no processo de cicatrização. Então aqui as 5 fases do processo de inflamação, ok? Pessoal, e na dinâmica de padrão de inflamação, nós temos então o processo de inflamação aguda e inflamação crônica. Então, pelo próprio nome, a gente já imagina, aguda vai ser algo rápido e crônica vai ser algo demorado. Então, o processo inflamatório é a inflamação persistindo por muito tempo, né, que caracteriza esse processo crônico. Então, de certa forma, eu tenho uma diferença entre eles, né? O início da aguda é rápido, da inflamação geralmente ela vai estar relacionada a um processo secundário, ou seja, perfaz pela aguda e se prolonga para um processo crônico. Então, consequentemente, a aguda ela acaba sendo curta e a longa, né? A crônica, né? Longa. Eu tenho a questão, por exemplo, da persistência por algumas horas ou alguns dias. Aquilo que seria, né, o processo de formação de edema, seria o exudato, né, de fluidos de proteína e plasma, e a migração apenas de neutrófilo. Já no processo de inflamação crônica, ele já começa a ter aquilo que seria a ativação, por exemplo, de células mais específicas, como seria, por exemplo, a questão da liberação de linfócitos. Então, enquanto na aguda eu tenho a migração apenas de neutrófilo, aqui na crônica nós observamos, por exemplo, a presença de linfócitos. E como vai ser um processo que vai exigir um recrutamento celular maior, a gente tem a dinâmica de angiogênese, que seria a formação de novos vasos sanguíneos, e também aquilo que seria a substituição rápida por tecido fibroso, né? Que vai estar caracterizando até mesmo o processo de destruição tecidual, né?
Então, aqui no processo de inflamação crônica, a tendência é que aconteça a cicatrização onde teve o desencadeamento aí desse processo, né? Importante, pessoal, a classificação de uma inflamação aguda para uma inflamação crônica, ela não diz a respeito, por exemplo, da gravidade do processo, tá? Então, o que vai acontecer vai ser exatamente uma classificação baseada exatamente na velocidade de instalação, né, do grau inflamatório, né, que seria exatamente de um grau baixo, de um grau alto, que aí vai estar caracterizando se é um processo agudo ou processo crônico. Então, não depende necessariamente da gravidade do processo, tá? Então, ó, vamos falar um pouquinho a respeito aí da inflamação aguda. Como na própria definição já disse, né? Então, vai ser um processo de resposta rápida, né? Que vai levar, por exemplo, a saída de leucócitos e também de proteínas do plasma para o local onde está acontecendo a injúria, né? Onde está acontecendo dano celular e está acontecendo exatamente a infecção, por exemplo. E é interessante que essa inflamação aguda ela é caracterizada por 3 fenômenos básicos. O primeiro seria a alteração do calibre vascular, que vai levar a um aumento do fluxo sanguíneo. Aí eu tenho o aumento da permeabilidade, que aí vai ter uma mudança na questão da estrutura dos vasos e que vai permitir a saída, então, dos leucócitos e desses mediadores para o local onde aconteceu a inflamação. E a terceira, que já vai ser caracterizada diretamente pela diapedese, né, que vai ser o acúmulo onde está acontecendo de fato a injúria, onde vai ser um local que vai ser organizado para que aconteça aquele processo de eliminação do agente agressor, ok? Então, ó, só para a gente ter uma ideia, né, as manifestações locais que vão estar acontecendo, né? Então, percebam aqui, inicialmente, esse aumento do fluxo sanguíneo, as 3 situações, o aumento do fluxo sanguíneo, a imigração, né, transmigração desses neutrófilos e, consequentemente, também o extravasamento de proteínas plasmáticas, né? Que inicialmente pode ser entendido como um processo de lesão reversível, mas a partir do momento que está acontecendo a lesão, né, ou até mesmo a permanência desse agente agressor, uma lesão irreversível, né, aí a gente já observa aquilo que seria desencadeamento aí de um processo inflamatório. Okay? Aí, pessoal, algumas situações, né, de estímulos que podem estar levando a um processo de infecção aguda. Aí a gente tem, por exemplo, a questão das infecções, né, bacterianas, protozoárias, né, virais, fúngicas de maneira geral, e também as toxinas que acabam sendo liberadas, né? Então aí acabam sendo, né, as mais importantes dentro daquilo que seria o processo de inflamação. Aí a gente está falando do agente etiológico especificamente. Na questão da necrose tecidual, por exemplo, que vai ser causado, por exemplo, uma situação de isquemia, de trauma, de injúria física, injúria química. Então, aquela que a ação do agente etiológico ela acaba sendo quase que imediata. Então, por exemplo, uma queimadura, né, uma irradiação, né, então, que já vai caracterizar diretamente numa necrose tecidual. Então, aí a gente observa um outro estímulo que leva a esse tipo de inflamação. A questão da presença de corpos estranhos. Então, vamos imaginar, por exemplo, a pessoa que acaba espetando o dedo, né, vamos dizer assim, no espinho, né, que aí vai estar levando a um processo traumático, podendo ter ou não transporte de micro-organismos, né? Então, leva a essa situação. E eu tenho também reações imunológicas, né, de hipersensibilidade. Né? Então, que são reações que vão estar sendo promovidas pelo próprio sistema imune, né? Como, por exemplo, uma dinâmica para poder evitar o dano causado no próprio tecido. Então, aí são 4 situações que podem estar levando, né, esse fenômeno aí de uma inflamação aguda. Né? Aí, pessoal, dentro daquela segunda situação onde eu tenho aquilo que seria a formação desse edema,
Aí a gente observa que esse edema ele pode ser classificado de acordo com o seu conteúdo. A gente chegou até a falar um pouco disso quando nós falamos de edema lá na lesão reversível, né? Mas, de certa forma, como a gente está falando aqui de fenômenos de inflamação, né, baseado exatamente na característica da liberação dessas células no local, então, por exemplo, quando eu falo um exudato, esse exudato ele vai ser caracterizado exatamente com fluidos que vão sair, né, exatamente do plasma sanguíneo em direção ao tecido adjacente, e esse fluido ele vai ter uma grande quantidade de células, proteínas e materiais sólidos, né? Então, de certa forma, eu tenho até a possibilidade de estar escoando por incisão aquele local para poder estar liberando ali aquilo que seria o processo desse edema, né? O que, por exemplo, acontece lá no furúnculo, quando a gente faz aquela incisão e sai aquele líquido, né, purulento. Aí a gente caracteriza como exudato. Eu tenho, pessoal, o transudato, que ele vai ser um fluido de baixo conteúdo celular, baixo conteúdo proteico e que vai ser por conta da perda de permeabilidade hidrostática, né? Então aí, por exemplo, o que acontece na CID, então um acúmulo de líquido, né? Então vai ser um líquido que não vai ter uma grande quantidade de proteína. Então seriam duas situações, né, que vai ser relacionada aí à questão do aumento da permeabilidade e que vai estar liberando aí esses fluidos aí no local onde está acontecendo o processo de inflamação. Então, ó, só para a gente ter uma ideia, a formação do exudato, né? Então eu tenho a perda de equilíbrio da pressão oncótica para da pressão oncótica para pressão hidrostática, né? Então, consequentemente, eu tenho um aumento dessa permeabilidade, né? Então, um aumento do espaço entre o endotélio, né? Então, aí fazendo com que aconteça um extravasamento de um conteúdo celular e proteico muito maior. É diferente, por exemplo, na questão do transudato, que eu também tenho uma perda de equilíbrio, só que esse tipo de situação, né, em que eu tenho a pressão hidrostática aumentada, né, aí vai estar levando apenas a uma saída de um líquido um pouco menor. Então, esse transudato é o que nós observamos na questão da lesão reversível, né? E no caso do exudato, é o que a gente acaba observando, né, como fenômeno relacionado aí ao processo de inflamação. Ok? Ó, só para a gente ter uma ideia, né, algumas situações relacionadas aí, né, à exudação, uma questão da formação de pus, né, diretamente ligada à formação de um exudato. Então, só mais um para a gente poder ver, ó. Então, por exemplo, um abscesso, uma ferida inflamada com exudato de pus, né, então que faz toda aquela dinâmica, né, de retirada, né, desse processo. Então, vejam que ele vai ser caracterizado por um grande conteúdo proteico, né? Que aí acaba sendo um fenômeno relacionado a esse exudato, ok? Aí eu tenho, por exemplo, algumas questões de transudato, né? Por exemplo, a questão do edema, da ascite, a questão da bolha, né? Então, que é um fluido intersticial que aí acaba sendo relativamente transparente, né? E que não vai estar caracterizando aí pela grande quantidade proteica e celular. Então, a gente acaba tendo essa característica. Então, só para a gente ver, por exemplo, a questão da formação da bolha, né? Então, aqui, ó, percebam que eu não tive uma morte celular. Então, tive uma secção, né? Por exemplo, da pele. Então, separei, por exemplo, um pedaço da epiderme e aí eu tenho a formação desse líquido exatamente nessa estrutura, né? Então, aí que vai ter como se fosse uma efusão serosa nesse local. Então, que vai estar relacionado, por exemplo, à formação dessa bolha. Ok? Pessoal, ao final do processo de inflamação aguda, eu tenho 3 resultados que de fato podem acontecer. Então, a primeira coisa seria que essa inflamação tenha sido algo, de certa forma, eficiente, né? Então, leva a uma resolução completa e o estímulo nocivo, de fato, ele vai estar sendo neutralizado e eliminado. Aí eu tenho uma segunda situação que vai levar aí, devido à morte da necrose, né, a morte celular, a substituição por um tecido conjuntivo, uma fibrose,
Ou então eu tenho aquilo que seria uma terceira possibilidade, que seria a progressão para uma inflamação crônica, ou seja, aquele tempo inicial de inflamação não foi suficiente para poder estar eliminando, né, toda aquela dinâmica do agente. Então isso vai estar progredindo para um processo crônico, para uma inflamação crônica. A dinâmica da inflamação crônica, então a gente caracteriza por um processo prolongado, né, que pode levar semanas, pode levar meses, né? Então que vai acontecer destruição de tecido, várias tentativas de reparação que vão estar acontecendo simultaneamente, como nós até vimos lá no processo de diferenciação entre os dois tipos de inflamação, onde de fato nós observamos que essa dinâmica ela vai estar levando a uma formação de tecido fibroso e até mesmo de novos vasos sanguíneos, tá? Inicialmente, pessoal, nós observamos que essa inflamação crônica ela pode estar sucedendo, né, uma inflamação aguda, mas de certa forma nós observamos exatamente que ela pode permanecer um processo latente durante um tempo, algumas vezes até mesmo assintomática, e de repente ela simplesmente ela ativa, né? Então começa a ter esses fenômenos um pouco mais acentuados. Aí começa de fato a aparecer as características desse processo. Então, ó, só para a gente ter uma ideia, algumas doenças, né, algumas situações, alguns fenômenos que vão estar levando à inflamação crônica, né? Como no caso, artrite reumatoide, o processo de aterosclerose, tuberculose e até mesmo algumas doenças pulmonares crônicas, né? Que vão ter o acúmulo dessa inflamação, substituição por tecido fibroso, numa tentativa de recuperar meio que imediatamente aquele processo, como se tivesse excedido o tempo de defesa, só que ainda continua o estímulo inflamatório, né? Tanto, pessoal, que na artrite, nós observamos que as pessoas podem até começar a ter deformações, né, na mão, né, no local onde de fato acontecer, principalmente na questão das falanges, né? Então elas ficam relativamente tortas, então devido à formação desse tecido fibroso, né? Numa tentativa de eliminar de fato toda essa dinâmica, né? Ó, só para a gente observar o que a gente vai verificar, né? Inicialmente eu tenho uma injúria, até botei alguns exemplos, né? Um infarto, uma infecção, uma toxina, um trauma, leva a uma inflamação aguda, que aí vai ter mudança vascular, recrutamento de neutrófilo, injúria tecidual, né? Então tem toda aquela dinâmica. Aí eu tenho aquilo que seria os processos, né? Então, inicialmente uma resolução, que aí eu tenho eliminação do estímulo, eliminação dos mediadores, substituição das células e volta à função normal. Aí eu tenho aquilo que seria a formação de um abscesso, então que eu tenho uma intensidade maior, né? Então percebam aí uma grande quantidade aí de células, que aí podem estar levando a um processo de cura, né? Então aí, ou então, eu tenho aquilo que seria a evolução para um processo crônico, né? Aí eu tenho, ó, percebam que os raminhos sendo formados, que seria a questão da angiogênese. Aí eu já tenho a infiltração de células mononucleares, como no caso dos linfócitos. Aí percebam essas linhazinhas, né? Que seria exatamente a questão da formação de tecido fibroso. E aí eu tenho uma injúria tecidual meio que progressiva, né? Que aí, depois de um certo tempo, eu tenho aquilo que seria, ó, deposição de colágeno, né? Então, substituição completa do tecido e, consequentemente, isso levando àquilo que seria uma perda de função, já que, de fato, você não tem a questão do processo, né, relacionado aí à substituição pelo tecido da mesma característica. Pessoal, percebam que ao mesmo tempo que pode ser um processo progressivo de uma inflamação crônica, nós observamos que aí, dependendo aí de uma inflamação viral mais intensa, né, a questão de doenças autoimunes, algumas injúrias persistentes, né, podem estar levando aí à formação desse processo crônico, ok? Pessoal, só para a gente poder observar algumas situações que vão estar diferenciando a crônica da inflamação aguda, né? Principalmente que vai estar relacionada aí
a questão inicial de alterações vasculares, edema, infiltração, mas de fato, quando eu tenho um processo crônico, aí a gente já tem infiltração de células mononucleares, aí a gente já vê o aparecimento de linfócitos e plasmócitos, né, que vão ser persistentes à questão da insistência da lesão, a destruição celular induzida, né, então as próprias células inflamatórias elas começam a destruir o próprio tecido e, consequentemente, isso vai estar levando a um fenômeno de cicatrização. Então, que vai ser a substituição desse tecido que foi danificado por um tecido fibroso, né, que seria um tecido conjuntivo rico em colágeno. E aí, pessoal, consequentemente, acaba tendo também aquilo que seria a formação de novos vasos sanguíneos, né? Então, devido a toda aquela dinâmica de fibrose que acabou acontecendo ali nesse local. Ok? Ó, só para a gente observar algumas situações, né? Então, um abscesso cerebral, um acúmulo de células mononucleares, tá? Que vai estar causando pequenas manchas no tecido, né? E aqui, por exemplo, uma tuberculose, né? Linfonodal. Então, que seria aquilo que seria, né, uma infiltração de grande quantidade de linfócitos. Então, formando espécies de granuloma, né? Que aí vai estar caracterizando, de fato, todo esse processo infeccioso. Ok? Então, mais uma situação. Agora falando de uma apendicite crônica. Então, percebam essas setinhas, né? Mostrando, de fato, aí o infiltrado de células mononucleares, né? Aí pegando exatamente essa partezinha aqui e levando a um aumento maior, então mostrando os plasmócitos, macrófagos, né? Mais plasmócito, a questão dos fibroblastos, que vão ser as células responsáveis pela síntese de colágeno, que vão estar fazendo com que aconteça toda a dinâmica, né, de formação de um tecido fibroso, acaba sendo encontrado também nesse local. Ok? Aí, pessoal, só para a gente ter uma ideia de alguns estímulos, né, que vão estar levando à formação dessa inflamação crônica, né? Então, a gente vê, por exemplo, a questão das infecções persistentes por um determinado patógeno, né? Aí que tem a questão da baixa toxicidade, né? Então, as reações imunes que acabam sendo observadas, como no caso da hipersensibilidade, né? A exposição prolongada a algumas toxinas, seja toxinas, principalmente as toxinas exógenas, né? A questão das doenças autoimunes, né? Que de certa forma ela vai estar levando à destruição tecidual, então que vai estar acontecendo, né, por grande tempo, por um tempo relativamente alto. Então leva à formação de tecido fibroso, né? Então a gente tem vários fenômenos, né, relacionados a inflamações crônicas que podem estar acontecendo por essa agressão exercida pelo próprio organismo. E aí, pessoal, dentro da dinâmica de um processo de inflamação crônica, nós observamos exatamente algumas características, né, que vão predominar de acordo com a morfologia do local onde está acontecendo a lesão. Então, por exemplo, eu tenho um processo de lesão, de inflamação, que vai ser do tipo adesiva, então que vai ter exatamente uma grande quantidade de fibrina, que vai estar levando à aderência dos tecidos. Eu tenho, por exemplo, uma inflamação do tipo alérgica, que aí vamos imaginar o desencadeamento de mecanismos alérgicos, aí que vai estar causando, por exemplo, a urticária e até mesmo a asma. Eu tenho um processo atrófico, né? Que aí vamos imaginar que seria, por exemplo, a formação de um exudato inflamatório, né? Que aí vai levar a uma atrofia da região onde aconteceu esse fenômeno de inflamação. Eu tenho um processo catarral, aí esse catarral, de fato, está relacionado, por exemplo, a tecido respiratório, que seria exatamente o acúmulo de secreção de consistência, né, mucosa no aparelho respiratório. O grupal, que seria inflamação fibrosa com produção de falsas membranas, então como se fosse a membrana que vai estar cobrindo o local onde aconteceu a lesão. Aí só para a gente ver, então, ó, a adesiva, que vai ser então a formação exatamente de uma substância, né, com característica, né, de lesão, né, alérgica, né, então liberação, por exemplo, de fenômenos que vão estar levando à formação aí por exemplo, de coriza.
a atrófica, né? Então, depósito, né, de processos celulares, né? O catarral, que seria então o acúmulo de líquido, né, com consistência mucosa, e a formação aí de membranas, né, em volta do local onde aconteceu de fato o processo de lesão, tá? Além desses, nós temos a eritomatosa, que seria, por exemplo, aquela dinâmica de irritação da pele, né, que a gente observa. A fibrinosa, que aí vai ser, por exemplo, formação de coágulo em local onde aconteceu a formação do exudato. A granulomosa, que aí vai ser formação de tecido granuloso, né, com grande quantidade de fibra. A hiperplásica, formação de um novo tecido. E intersticial, né? Esse intersticial, pessoal, vai ser exatamente na matriz extracelular, né? No estroma do tecido conjuntivo, onde vai ter de fato ali onde que vai ser o suporte dos órgãos, né? Aquele espaço que vai ter suporte para os órgãos. Então, só para a gente ter uma ideia, a eritromatosa, né? Que vai ser caracterizado, né? Por toda essa dinâmica, né? De fato de formação aí de manchas. Aí eu tenho a fibrinosa, que seria por conta da formação de coágulo, né? Então percebam aqui o coágulo que acabou sendo formado naquele exudato, né? Aí, por exemplo, a questão do intersticial, que aí vamos imaginar que vai ser no espaço onde acontece a proteção dos tecidos. Então percebam a fibrose que acaba sendo formada. Aí eu tenho uma hiperplásica, né? Ó, então a hiperplasia gengival, então percebam aquilo que seria inflamação na formação de um tecido, né? Hiperplásico. E o granulomosa, né? Que aí vai ser, por exemplo, o acúmulo de células de defesa, né? Formando uma espécie de um granuloma, né? Então cheio de células, então como se fosse exatamente o aumento do tecido, tá? E aí, pessoal, as últimas formas de inflamação que a gente pode observar, por exemplo, a necrótica, produção que vai ser, com, por exemplo, a partir de um processo de necrose, a porulenta, que vai ser, por exemplo, a formação dos abscessos, a reativa, que seria um fenômeno que vai surgir a partir da reação, a partir do contato com aquilo que seria o corpo estranho, né? A serosa, então vamos imaginar, é quando você tem a formação de exudato com característica de soro, então com aquela, como se fosse translúcido, né? A térmica, que vai ser aquela inflamação que vai ser oriunda, por exemplo, do processo de ação do calor. Tóxica, por conta da ação de um veneno, até mesmo de um spray, né? Que possa estar causando irritação. E traumática, que vai ser uma inflamação, por exemplo, em consequência de algum traumatismo, como, por exemplo, uma lesão no tecido ósseo, né? Ou, por exemplo, uma perda considerável de tecido, que aí vai estar levando a esse fenômeno. Então, ó, só para a gente ter uma ideia de caracterização, então aqui a tóxica, por exemplo, até mostrando aqui a ação, por exemplo, daquele spray de pimenta, né, que acaba sendo, que vai irritar, né, a retina, né, aí a purulenta, né, como eu disse para vocês, a questão do abscesso, a necrótica, que já vai estar relacionada diretamente ao tecido necrosado, né, então imaginar já aquela morte celular, a térmica, que vai ser por conta, né, desse fenômeno de irritação devido à atuação do calor, e a traumática, que aí vão ser inflamações que vão estar aparecendo, né, em locais onde aconteceu algum tipo de trauma, né, tanto depois de uma cirurgia, né, então aí começa a aparecer exatamente alguns processos inflamatórios locais, que aí vamos imaginar que vai ser oriundo, por exemplo, de uma infecção, né, ou outro fenômeno que possa estar levando a esse tipo de lesão, a esse tipo de fenômeno de inflamação. Ok? Certinho? Então, pessoal, voltamos, né, na próxima aula para poder estar falando um pouquinho aí de outras situações, né, que dessa vez agora levando à recuperação e regeneração celular. Valeu, pessoal!